Deus está te avisando, pelo amor de Deus, não pula esse vídeo. Nós estamos no segundo dia do propósito, o quarto de guerra. O propósito das causas impossíveis. Você tá cheio aí de causa impossível, de causa urgente, que você aí tá pensando, o que vai acontecer? Não vou fazer esse devocional. Vai fazer esse devocional, esse propósito? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, exército do Senhor Jesus. Aqui, nós estamos sendo forjados, tá? Diante desse propósito. Nós somos a forja do Deus vivo. Deus não disse que nós não teríamos batalha, que nós não teríamos luta, mas uma coisa Ele garantiu, que estaria junto com a gente em todas as elas, tá? Eu não sei qual que é a sua situação hoje, muitas pessoas estão desesperadas, não estão vendo saída, estão em fundo do poço. Eu tenho 2 tipos de situações, tá? Dentre os meus seguidores. São pessoas que estão buscando por uma porta aberta, uma causa ganha na justiça, um emprego, uma abertura de caminhos, uma cura, uma provisão financeira. E eu tenho as pessoas que estão no fundo do poço desesperadas, estão tendo pensamentos de morte. E todas nós estamos no mesmo barco do esconderijo do Altíssimo. Eu não sei com o que você está passando, mas Deus, Ele sabe, Deus está cuidando de você. Senhor, coloca um anjo acampado ao redor dessa filha, desse filho agora. Vem trazendo a paz que excede todo o entendimento. Você está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. O mal, ele cai por terra agora. Que caiam por terra todos os espíritos malignos, que sejam reduzidos a nada. Coloca a mão no seu coração assim, nesse momento de devocional de propósito. Vamos chamar Jesus, vamos invocar Jesus. Ele falava que quando a gente invocar o nome dele, ele vai estar lá. Então repita assim comigo. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te invoco, Senhor. Faça-se presente aqui. Fique à vontade, Senhor. Eu sou sua. Faz o que o Senhor quiser de mim. Amém. Amém. Bom, você aqui nesse momento, acredito que você já fez a oração. Mandei uma oração para quem está no grupo, tá? Um PDF com oração, com decreto. Então essa oração é para que você prepare o campo, para que você tenha ouvidos espirituais, olhos espirituais, para que você seja capaz de ver o que só uma pessoa espiritual consegue. Então por isso que é bom você pedir isso para o Espírito Santo, porque Ele te dá, Ele te concede, Ele faz questão de te dar visões, revelações, contar o que é o pensamento dele. E hoje nós vamos falar uma palavra muito poderosa. Se você já fez o seu pedido de causas urgentes, coloque, tá dentro do seu caderno, tá? Eu pedi para você fazer tudo o que você quer cancelar, tudo o que você quer atrair, que nós estamos orando por essas causas aqui no final, tá? E no final nós vamos fazer um decreto também. A palavra de hoje, nós vamos ler aqui, ó, Salmo 91, versículo 1. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Nesse momento, enquanto você vai pegando a sua Bíblia, a gente está aqui na presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. A gente está aqui por Ele, para Ele. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Sem Jesus Cristo, nós não seríamos nada. Nós não estaríamos aqui. Nós temos causas urgentes, temos coisas materiais para pedir, cura, situações sim, mas nós também, mais do que qualquer outra coisa, nós queremos a presença de Deus, a presença de Jesus. Não tem nada melhor desse mundo do que estar na presença do Pai. E não tem coisa mais horrível do mundo do que sair da presença dele. Você pode ter todas as coisas materiais. Se você não tiver Jesus, se o teu coração não foi inundado pela presença de Jesus, você não tem nada. Você não vai ser feliz. Por isso que hoje você vê muitas pessoas que são muito ricas, milionárias, e têm depressão, são tristes, milionários que tiram a própria vida, e pessoas que são muito simples, que não tem quase nada. Mas você olha assim, a família toda feliz, toda alegre. Aí você pensa, eles estão felizes com o quê? Eles mal têm onde dormir, eles têm Espírito Santo de Deus. Eles têm a alegria do Senhor, o Senhor é a própria alegria. Então, mais do que tudo, mais do que qualquer bem, queira ter Deus na tua casa. Dependente da casa, se é a casa dos sonhos, que Ele habite aí com você, habite o teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer a cura, vai te trazer seus sonhos realizados, mas mais do que isso, ele quer que você o conheça, ele quer se revelar para você, e ele faz isso através, da palavra de Deus.
tá? Então comece a escrever na sua Bíblia. Eu amo escrever na Bíblia. Isso aqui é uma palavra de Deus viva, você tem que interagir com ela. Rabisca ela, põe post-it nela, pega aquelas canetas marcadoras, marca, quando alguma coisa falar ao teu coração, marca isso. Marca com cores diferentes para você lembrar. Coloca alguns insights que vierem na sua mente. Por exemplo, aqui em Josué, eu fiz questão de anotar, que no primeiro capítulo, Deus fala com Josué 4 vezes: não tenha medo, somente seja forte e corajoso. Josué ia enfrentar uma batalha, ele estava tremendo na base. E Jesus repete em um único capítulo 4 vezes para Josué: filho, somente seja forte e corajoso. O seu Deus te prometeu descanso. Seja forte e corajoso, somente seja forte e muito corajoso. Porque ele estava com muito medo, estava apavorado. E o Senhor sabia, o Senhor é pai dele. Tá? E eu até coloquei aqui, o Senhor vai falando com Josué no meio da dor. E o caminho se abre quando Josué dá um passo, ele fala. Então nessa passagem aqui da Bíblia, depois leia Josué também. Leia ele inteiro. Mas o Senhor vai falando com ele, conforme ele dá um passo, o Senhor fala. E o que a gente aprende com isso, né? O Senhor, ele pode até falar enquanto você está parado sem fazer nada. Mas a hora que você se posiciona, ele te dá um novo direcionamento. Ele não fala tudo de uma vez. Sabe por quê? Posso ser sincera para você? Se o Senhor te falar tudo de uma única vez, o que ele vai fazer na sua vida? Quais são os próximos passos? Você não sai do lugar. Desculpa. Você vai ficar travado, você vai falar assim: não vou, não quero, eu não quero, Senhor. Então, por isso que ele faz assim: filho, dá um passo, só vai aqui, eu vou te contar como é que vai ser agora. Aí ele te dá o próximo direcionamento e você vai indo, você vai indo. Tem coisa na tua vida que se você soubesse a história toda, você ia falar: nossa, jamais que eu teria aceitado. Se eu soubesse que seria assim, desse jeito, que eu ia passar por tudo isso antes de ver a vitória, acho que eu não teria aceitado. Que bom que Deus não me contou. Graças a Deus. Porque o Senhor vai se revelando no meio do caminho. Você acha que se Deus chegasse assim para Pedro, quando ele ainda nem era discípulo: Pedro, você me segue? Né? Vamos me seguir? Chama lá seu irmão, filho de Alfeu. Só que vai ser assim, vamos fazer uma coisa louca aí, serão 3 anos você vai andar comigo, você vai ver um monte de coisa, milagre, mas você vai morrer crucificado para baixo, ao contrário. Você vai ser perseguido, vai morrer novo. Como que uma pessoa recebe uma notícia dela? Mas a história dele não se resume isso. Ele é o apóstolo Pedro, o pé, a rocha da igreja, sabe? Então o Senhor, ele não vai te dar tantos detalhes, né? É por isso que eu não sei, que Deus me conta, Deus me fala. Ele não fala mesmo, porque se falar você vai arregar, tá? Ele vai te falar sempre o necessário. Então, põe o pé. Quando Moisés estava na beira do Mar Vermelho, foi assim: o mar não abriu enquanto ele não colocou o bendito do cajado. E ele clamando ao Senhor, né? Ai, Senhor, o pessoal tá aqui atrás. E o Senhor solta o que pra ele? Dá uma nele, mas bem dada. Fala assim: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que entre no mar. Faça isso, faça aquilo. Mandou dar ordens, pediu para decretar. Não era hora de clamar. Tem hora de clamar, de orar. Nós vamos orar aqui agora. E tem hora de dar ordem, tá? Você tem autoridade para isso? E o que eu quero dizer para você? Na Bíblia, que era isso que a gente estava falando, escreve, interage com ela. Só que é a palavra viva do Senhor sem filtro. E hoje nós vamos ler esse salmo aqui, o Salmo 91. Lê junto comigo aqui, começa assim. E eu quero que você leia exatamente como eu leio, todas as manhãs. Dessa mesma forma, na primeira pessoa. Então aqui começa falando: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Você não fala mais assim. Você vai falar assim, eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço mortal e da sombra da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas asas e sobre as tuas penas encontrarei refúgio. Aí vamos prosseguindo aqui. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele é o meu escudo protetor. Leia em voz alta. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga
que se move ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque a meus anjos ele dará ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em pedra. Eu pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente, porque ele me ama, ele me resgatará. E na adversidade estará comigo, vá me livrar e me cobrir de honra. Vida longa ele me dará e me mostrará a minha salvação. Olha esse salmo perfeito, um dos salmos mais poderosos da Bíblia. O famoso salmo para repreender inimigo, para tirar as coisas ruins, pensamentos de morte. Eu quero que a partir de agora você faça isso. Toda vez que você sentir um pensamento suicida, de depressão, tristeza, angústia, um desânimo, uma coisa assim que não é sua, você vai pegar esse salmo, você vai pegar a tua Bíblia, você vai levantar e você vai falar agora, como nós falamos, tá? Eu não quero que você fale assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa... Não! Você vai peitar. É pro céu ouvir, pra terra ouvir, pra todo o inferno ouvir. Você vai declarar em voz alta, tá? 1000 cairão ao meu lado, nada me atingirá. Porque aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito. Você vai ver o que acontece a hora que você lê isso aqui. Tudo que estava te infernizando sai. É um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Esse salmo aqui, eu sei ele de cor, tá? Sabe como que eu decorei ele? Eu decorei ele quando eu tive síndrome do pânico e a minha cabeça ficava um inferno em vários momentos. Às vezes eu não tava com a Bíblia. Às vezes eu tava dentro de um Uber. Às vezes eu tava tipo assim... pensando, eu vou morrer aqui agora, no meio da rua. E eu sabia que o Salmo 91, ele afastava esses pensamentos de mim. E aí eu decorei esse salmo. De tanto ler, eu levava um papel e lia, e de tanto ler, acabei decorando. E na primeira pessoa. Porque eu pensei, vai que um dia alguém me sequestra, vai que eu vou morrer, aí eu preciso saber citar o Salmo 91. Olha os pensamentos, tava inundada no medo naquela época. Tava inundada. Eu pensava, bom, se alguma coisa acontecer, pelo menos eu sei orar. Tá? Então esse salmo ele é muito poderoso. E aqui eu quero que você entenda a promessa, a causa urgente que o Davi estava passando aqui. Ele estava precisando de muita proteção, porque o contexto aqui, ele estava sendo perseguido e ele estava à beira da morte. Só que ele fez um salmo tão poderoso e por mais que ele estivesse desesperado, com medo do veneno mortal, de pessoas pegarem ele de todos os lados, você vê que ele declara... impondo, ele fala que ele não temerá o pavor da noite, e nem a peste, nem a flecha vai atingir ele. 1000 pode cair do lado dele, 10.000, mas nada o atingirá. Ele sempre vai falando num tom de certeza, porque ele sabia das promessas que Deus tinha para ele. Quando Davi foi ungido rei, Deus deu uma promessa para ele. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma missão nessa terra. Ele sabia que ele iria virar o rei Davi, que ia fazer história, que ia salvar tantas pessoas, que Jesus viria da linhagem dele. Nós somos filhos de Davi. E ele não morreu com essa promessa. Ele sabia que Deus iria cumprir, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Então você vai perceber que em todos os salmos do rei Davi, mesmo quando ele rasga o coração, quando ele fala assim, ele até cita na Bíblia, estou em pânico, estou tremendo de medo. Ah, como era bom quando a vida era boa. Ele se rasga, ele fazia como se fosse um drama. Ele era extremamente expressivo, o rei Davi. Ele era músico, né? Tocava harpa. E em todos os salmos dele, você vai perceber que ele nunca perde a fé no Senhor. Tá? Então hoje você pode estar passando por uma situação muito ruim, muito horrível, de traição, de perseguição, de fundo do poço, de não ter o que comer, de não saber o que vai acontecer, se vai dar certo, saiba. Davi passou pela mesma coisa, José do Egito passou pela mesma coisa. Imagina o José, aquele garoto que depois virou um homem, preso há 13 anos. Tinha uma promessa de Deus, ele tinha um sonho, Deus falou que ele ia ser governador.
Talvez você esteja nesse exato momento de ter perdido tudo, de estar sozinho, de ter sido traído, de estar sem esperança e pensando, Deus, o que acontece? Sério? Pai, sério? O que acontece? Que quando parece que eu tô indo, uma coisinha dá certo, milhares volto pior do que tava. Qual que é o problema? O que tá acontecendo? Eu quero que você saiba que nada saiu dos planos de Deus. Nada saiu do plano dele. Você tem que manter-se fiel em tua fé. Você sabe qual é o fim da história. Deus tem um propósito para você. E esse ato de fé que você tá aqui, poxa, são 8 horas da noite. Se Deus quiser, são 8 horas da noite. É a hora que você tá vendo esse vídeo, não são 9. São 8 horas da noite, tá? E você tá aqui. Você tá se posicionando. Você tá firme e forte. Olha um tanto de gente que tá fazendo coisa errada agora. Nós não somos melhor do que ninguém, já começa por aí. Nós não somos melhor que ninguém, tá? Estamos no mesmo patamar, ninguém é melhor que ninguém. Mas olha só, você tá aqui buscando. Você tá buscando a Deus, Deus tá vendo isso. Você vai colher o que você planta. A lei da semeadura e da colheita, ela é irreversível. Ela é inegável, tá? A lei da generosidade é inegável. É uma das maiores leis que tem. Não tem você como vencer Deus na lei da generosidade. Se você faz uma generosidade para alguém, ele vai fazer uma maior na tua vida. Ele é imbatível quando se trata de generosidade. E a lei da colheita é imbatível. Você vai plantar o que você colhe. Tenha paz no teu coração. Tenha consciência que se você está plantando com fé, se você está fazendo as coisas de forma justa, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa que faz o bem para o próximo, você vai prosperar, ter a tua vida abundante, a conta vai fechar para você, porque você é um filho de Deus, tá? O fato de você estar passando por um deserto hoje, um problema, uma tristeza, uma luta, uma dor e você não sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Deus já viu o fim dessa história. Você não precisa saber como. Você só tem 2 missões. Você precisa saber o que você quer. Qual que é o teu sonho? O que você quer? O que você quer viver? E você precisa ter fé. São só as 2 coisas que você precisa saber. O que você quer, porque Deus ama quando você é específico, e tenha fé. Tenha fé que vai acontecer. Porque vai. Eu quero abençoar todos os pedidos agora de oração. Pega teu caderno, coloca ele aqui na frente, fecha seus olhos. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo. Porque hoje o céu vai se abrir aqui. Você pode estar uma única oração de distância do teu milagre. Deus vai te honrar, meu filho. Que Deus te abençoe e te guarde, baixa aí tua cabeça, ora comigo, vamos entrar em concordância? São milhares de pessoas que estão fazendo isso ao mesmo tempo por uma mesma causa. Milhares de pessoas estão nesse propósito, o céu está rasgando hoje à noite. É um clamor que nós estamos levantando. Vamos orar junto agora. Senhor Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, Tu que és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último, o sol do nosso céu, lua da nossa noite, toda a honra e toda a glória ao Senhor, Pai. Senhor, nós te amamos, entramos na Tua presença, Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora. E eu te apresento todos os pedidos de oração aqui deixados pelos seus filhos. Sonda agora, Pai, o coração deles. Sonda o caderninho deles, Pai. Pai, eles trouxeram caderninho escrito, Senhor. Eles escreveram com fé, Jesus. Porque eles têm fé. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu não vou te pedir nada nessa oração. Nunca. Eu quero te agradecer por todos os pedidos atendidos dos teus filhos, pela paz, pela provisão e pela transformação que o Senhor está fazendo na vida deles e da família deles a partir de agora. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tê-los aqui, essas vidas preciosas, esses filhos amados. Obrigada, Senhor, por atender todos esses pedidos. Vai ser para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Põe teu pedido aqui de oração.